saiu a semear e lançou as sementes, uma aqui, outra lá. Ao semear, as sementes foram ao chão, no caminho entre pedras, sob sol e espinhos. Mas nem tudo está perdido, não. O plantio está em suas mãos. Então seja a terra fértil, a semente do amor germinar. No coração a semente, que frutos dará, que frutos dará. No coração a semente, que frutos dará, que frutos dará. Um semeador saiu a semear e lançou as sementes, uma aqui, outra lá. Ao semear, sementes foram ao chão, no caminho entre pedras, sob sol e espinhos. Mas nem tudo está perdido, não. O plantio está em suas mãos. Então seja a terra fértil, pra semente do amor germinar. No coração a semente, que frutos dará, que frutos dará. No coração a semente, que frutos dará, que frutos dará. Verás brotar, irás colher frutos de um novo amanhecer. É só você querer. Uma boa noite, senhoras e senhores. É com muito prazer, muita alegria, que em nome de todas as casas espíritas de Ponte Nova e da Aliança Municipal Espírita, damos sequência, neste momento, às comemorações do centenário do Espiritismo em Ponte Nova. Agradecemos ao nosso coral, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites, pela harmonização inicial do nosso evento. Durante o mês de agosto, meus irmãos, nós teremos várias palestras, entrevistas, histórias e rodas de conversa com a participação especial de irmãos que contribuíram para que o Espiritismo em Ponte Nova se fortalecesse a cada ano. Uma história de superação, crescimento e muita fé, que começou em 1921, com a fundação do Centro Espírita Fraternidade. Com o passar dos anos, outras casas foram sendo fundadas e o Espiritismo sendo fortalecido cada vez mais, alcançando muitos corações. Sejam todos muito bem-vindos e gratidão pela presença. Então, continuando com essa alegria, com a mesma que nós iniciamos, não é? Nós realizamos a abertura do nosso evento, rogando a Deus, nosso Pai, em nossa prece inicial, que sejamos inspirados para que juntos possamos receber com muita gratidão e alegria o banquete desta noite. Nós vamos realizar agora a nossa prece para abrir os trabalhos. Quem assim o desejar poderá fechar os olhos e nos acompanhar. Jesus amado, Mestre querido, divino companheiro de todas as horas, Frites, mentor da nossa Casa Espírita, demais mentores do Movimento Espírita em Ponte Nova. É com muita alegria que estamos aqui reunidos nesta noite para ouvirmos um pouco mais sobre o seu Evangelho, Jesus. Pedimos, Senhor,
que bênçãos e luzes se façam sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que a exposição da noite de hoje possa nos esclarecer e, acima de tudo, confortar os nossos corações. Queremos rogar, Jesus, neste momento, por todos os nossos irmãos que passam por dificuldades aqui na terra. Que a vossa falange, Senhor, possa ir ao encontro daqueles que estão sofrendo, perdendo seus entes queridos, daqueles que estão nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nos albergues, aqueles que estão, Senhor, nas clínicas de recuperação de dependentes químicos, os que estão nas guerras, no tráfico de drogas, enfim, Senhor, onde haja sofrimento e dor, que a sua falange possa estar presente junto a cada um desses nossos irmãos. Queremos, Jesus, mais uma vez, agradecermos pela oportunidade do estudo do seu Evangelho na noite de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, o palestrante da noite de hoje é Rafael Siqueira, que nos convida a refletir sobre o tema 100 anos com Jesus. O Rafael, ele é nascido em Itaperuna, reside atualmente em Niterói, ambas as cidades no estado do Rio de Janeiro. Frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos, em 1998. No ano de 2008, passou também a atuar no campo da exposição doutrinária, advogado e estudante de psicologia. Rafael, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe nas suas palavras, que você possa nos trazer os esclarecimentos na noite de hoje, que possa, acima de tudo, consolar os nossos corações. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Cristina. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus, o nosso mestre, o amigo de todas as horas, possa nos guardar e nos manter em sua paz. Eu agradeço pelo convite, por partilhar esses momentos de espiritualidade de vida com cada um de vocês. A efeméride dos 100 anos do Espiritismo em Ponte Nova. Eu queria, em verdade, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui no nosso chat, mandando as suas mensagens, dando o seu boa noite, mas para não cometer insensibilidade, esquecer o nome de alguém, eu estou mandando o meu abraço e pedindo aos nossos benfeitores que abençoem cada um de vocês, abençoem os vossos familiares e que nos mantenha todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero cumprimentar aos queridos amigos de Ponte Nova pelos 100 anos do Espiritismo, a todas as casas espíritas que fazem parte da Aliança Municipal Espírita, porque 100 anos não são 100 dias, são 100 anos de propósito com Jesus, de propósito no amor, em que trabalhadores aguerridos souberam semear para que nós, junto com Jesus, pudéssemos colher o que nós temos hoje no movimento espírita em Ponte Nova. Daí, vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Eu inicio com este poema-canção de João Cabete, que soube traduzir o que Jesus representa nas nossas vidas. A esperança, a alegria, a certeza de que com ele nós podemos caminhar, facear os problemas e vencê-los. Na noite de hoje, então, eu evoco o amigo celeste para que ele esteja entre nós e nos inspire, porque falar 100 anos com Jesus é relembrar tudo de positivo que nós já vivemos
e igualmente reformular os nossos votos para mais 100 anos. E para que a gente possa saber o que Jesus espera de nós, eu quero iniciar contando uma história narrada no livro A Vida Escreve, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Hilário Silva, quando o benfeitor Eurípides Barçanufo, ainda encarnado, um dia ele estava na sua cidade de Sacramento e adormeceu, quando sentiu seu espírito desdobrar. Eurípides era um médium incomum, tinha as mais variadas faculdades mediúnicas, e sentindo já o seu espírito volitando, ele foi adentrando as esferas da espiritualidade. Começou a divisar um grande jardim, uma brisa suave, andando por campos verdes, vendo as mais variadas flores, o clima era ameno, e ao final daquele campo de paz, ele viu uma figura incomum, que tinha os cabelos, a Nazarena, os olhos azuis da cor do lago de Genezaré. E ele, não é possível, será? Será que eu estou vendo a pessoa que mais amo, Jesus de Nazaré? E ele foi se aproximando. Sentindo a vibração daquele amigo, ele começou a chorar. Quando, estando ainda mais perto, ele viu, era Jesus. Eurípides estava num desdobramento encontrando com o próprio Cristo. E ele disse, não é possível. Eu não tenho elevação para encontrar-me com Jesus. Ao que Jesus vira para ele, sou eu mesmo. Eu te chamei para que você viesse ao meu encontro. Quando Eurípides viu que dos olhos de Jesus desciam algumas lágrimas, e Eurípides, mestre, tu estás chorando? Sim. E Eurípides, eu sei por que você está chorando. Porque no mundo hoje, quantas são as pessoas que não te conhecem? Quantas são as pessoas que ainda não meditaram na beleza das suas palavras? Quantos são os espíritas que ainda não conhecem a verdade evangélica pelas hostes da veneranda doutrina? E Jesus respondendo a Eurípides, não, Eurípides, eu não choro por aqueles que não me conhecem, mas o meu pranto é por aqueles que já me conhecem, que já estudam a Bíblia, os livros espíritas, mas me estudam com os lábios e mantêm o coração distante de mim, porque não cumprem os meus mandamentos, não cumprem a lei de caridade. Naquele instante, Eurípides teve um choque. Ele que estava adormecido em desdobramento, acorda na sua cama e resolve, a partir daquele dia, vou dedicar-me, faça dia, faça noite, faça sol, faça chuva, à caridade. Não perdeu um minuto sequer, porque o nosso melhor momento é o hoje e agora. Tornou-se um dos maiores médiuns, uma das pessoas que mais serviu a Jesus trabalhando pelo seu próximo. Eu inicio contando essa história de Eurípides Barçanufo para que nós possamos ter ciência do que Jesus espera de nós. E por que Ponte Nova já passou por 100 anos trabalhando no Espiritismo, trabalhando com Jesus? Porque o maior compromisso que nós temos com Jesus não é um compromisso de crença, mas é um compromisso de conduta. Nós vimos de muitas encarnações onde nós professamos Jesus com os lábios, conhecemos a Bíblia, conhecemos os livros espíritas, sabemos até de cor as questões do Livro dos Espíritos, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas Jesus espera que isso entre nos nossos corações e nós nos tornemos pessoas melhores. Porque não estamos no mundo mais para vociferar, para tão simplesmente falar. O nosso compromisso atual é o compromisso de viver Jesus. Quando estarmos com o nosso próximo, que o nosso próximo possa ver em nós atitudes cristãs. Quando estarmos na nossa sociedade, ao invés de tanta guerra, tanta briga, tanta revolta, que a gente possa agir como uma carta viva do Cristo. Tenho certeza, então, que esses 100 anos com Jesus foi porque os trabalhadores de Ponte Nova souberam viver Jesus, trabalhar com Jesus. E hoje, aqueles que são agraciados por essa festa dos 100 anos, que nós possamos pegar esta homenagem e seguir em frente. Que Jesus haja por intermédio de nós e que nós sigamos por outros 100 anos, trabalhando naquilo que for possível, sendo a nossa melhor expressão. Daí, eu quero desdobrar esse compromisso nosso com Jesus em 5 oportunidades, ou em 5 caminhos. Porque quando meditamos no Evangelho de Jesus, nas suas parábolas, nos seus encontros, nas suas profecias, nós podemos
pegar tudo e traduzir em 5 grandes propostas, porque se a gente já passou por 100 anos e hoje comemora, a gente tem que pensar nos próximos 100 anos, tem que pensar nas gerações vindouras. Precisamos reafirmar os nossos compromissos. E o primeiro compromisso é o compromisso de amor. Jesus amou. Jesus veio ao mundo para amar. E Jesus nos deixou como maior legado amarmos uns aos outros. Não por outra razão, ele estabeleceu em João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E também estabeleceu em João capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então que nós possamos fazer essa análise interna, esse auto-mergulho e nos perguntar, será que eu estou amando? Será que eu estou fazendo curvas de ternura com as outras pessoas? Será que eu estou servindo na medida das minhas possibilidades? Ou será que eu tenho engrossado o couro do discurso do ódio? Do discurso separativista? Do discurso onde eu olho o meu semelhante não como um irmão, mas como um adversário? Porque o primeiro compromisso que nós temos que assumir com Jesus é o compromisso de amar, sem esperar nada em troca. Sem esperar recompensas, aplausos, likes nas redes sociais, milhões de seguidores no YouTube ou no Twitter, porque nós estamos no mundo para agir e não esperar que o amor venha até nós. Porque quando nós queremos ser amados, nós ainda estamos, conforme a lição de Joana de Ângeles, na infância psicológica, querendo que as outras pessoas rodeiem a nosso favor, mas quando nós nos dispomos a amar, nós estamos crescendo. Nós estamos amadurecendo e cumprindo a proposta de Jesus. Não por outra razão, lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 ao 40, os homens do templo, os saduceus, os fariseus, os escribas, foram até Jesus para relembrar-lhe os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos, as profecias da antiga Torá. E Jesus respondeu àqueles homens, olha, toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Pergunta, então, que nós devemos nos fazer, será que estamos amando a Deus, o nosso Criador, que quando abrimos o livro dos Espíritos, logo na questão primeira, aquele que criou todas as coisas, a inteligência suprema, que criou o espírito, que criou matéria, que criou o próprio universo. Porque amar a Deus é um compromisso nosso. E quando amamos a Deus, amamos as criaturas, amamos a natureza, amamos os animais, amamos as plantas. Será que estamos amando o nosso próximo ou entendendo que o nosso próximo é apenas aquele que me é afeiçoado, aquele que se aproxima? Será que eu estou amando a mim mesmo? Porque eu sou um filho de Deus. Eu sou alguém que Deus teve alegria em criar, porque eu tenho o meu compromisso no mundo. Então, o primeiro compromisso que nós precisamos reafirmar é o compromisso de amor. Mas agora eu quero puxar a reflexão com vocês do seguinte. O compromisso de amor também estava no Velho Testamento. Vocês podem depois abrir lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Porque Moisés também recomendava o amor a Deus. Podem depois abrir lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, porque Moisés também recomendava o amor ao próximo. E tenho certeza que na cabeça de vocês, talvez surgisse a pergunta, o que Jesus trouxe de novo, então, se Moisés já falava no amor? Vamos no Sermão da Montanha? Eu gosto sempre de citar os versículos, os capítulos, para que nós não nos percamos. Porque Jesus traz um aspecto diferente do amor. Porque lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, ele nos diz, ouvistes o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Porém, eu vos digo de uma forma diferente, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, o nosso compromisso com Jesus por mais 100 anos é não apenas amar aqueles que me são próximos. No meu caso, a minha esposa, a minha filhinha de 3 anos, os meus familiares,
mas amar os inimigos. E quem são os inimigos dos dias de hoje? Vamos raciocinar? Bom, a sociedade está construindo verdadeiros muros, porque nós estamos considerando que quem vota diferente de mim é meu inimigo. E aí nós criamos os da direita, os da esquerda. A sociedade vem criando muros religiosos, porque há os protestantes, há os católicos. E qual é a proposta de Jesus? Que nós nos amemos. A sociedade vem criando divisões porque uns são mais bem aquinhoados financeiramente, outros estão numa condição mais precária. Aqui no Rio de Janeiro, nós costumamos até dizer daqueles que moram na Zona Sul, daqueles que moram nas comunidades. Qual é a proposta? Nós tombarmos os muros e passarmos a nos respeitarmos, a desenvolvermos tolerância, a entendermos que a outra pessoa é diferente de mim, mas é um irmão meu, que eu não devo considerá-la como um adversário, mas uma pessoa que é filha de Deus e que tem o direito de pensar diferente, de votar diferente, de torcer por um time de futebol diferente. Então, reafirmar o compromisso de amor nos dias de hoje é entender que nós estamos no mundo, mas nós somos diferentes, tal qual um canteiro. Imaginem se nos canteiros do mundo só existissem rosas. A nossa beleza é que nos canteiros do mundo existem rosas, crisântemos, hortênsias, porque nós somos diferentes, mas nós temos que ter uma centralidade. Qual é a centralidade? Jesus. Respeito, tolerância, amor. Então, quando pensamos em amor nos dias atuais, é um amor lato. É um amor que eu desenvolvo para com todas as pessoas, sem estabelecer julgamentos, sem apontar dedos em riste, sem escolher, esse aqui eu vou amar, porque está sempre comigo. Aquele dali eu não vou amar não, porque ele vota em tal político, ele torce para tal time. Vamos acabar com essas diferenças. Meus amigos, a proposta não é uniformizar as pessoas. Nós continuaremos diferentes, mas é respeitar as pessoas, porque o amor se traduz na proposta do respeito, da tolerância, de aceitar a outra pessoa por aquilo que ela é, não condicionar a outra pessoa a agir conforme eu quero. E aí nós vamos desenvolvendo o amor. Desenvolvendo aquele sentimento de aceitação das pessoas. E é bem certo também que nós não conseguiremos amar todo mundo do mesmo jeito. Porque vejam, eu não vou amar aquele que briga comigo, que quer me bater, da mesma forma que eu amo a minha filhinha, de 3 anos, que é a verdadeira razão dos meus dias. Mas, conforme nos diz a questão 887 do Livro dos Espíritos, amar os inimigos é evitar a vingança, é não devolver o mal com o bem, é entender que todas as pessoas são filhas de Deus. E aí nós compreendemos o nosso primeiro compromisso, o compromisso de amar. E partimos para o nosso segundo compromisso, o compromisso de perdoar. Ah, Rafael, mas esse compromisso é tão difícil. É tão difícil perdoar as outras pessoas, ainda mais quando a ofensa é gravosa. E eu pergunto para cada um de vocês, por que é difícil perdoar? Já se deram conta? Porque nós trazemos um sentimento, ou um vício, melhor dizendo, chamado orgulho. Eu não quero perdoar porque eu acho que eu estou certo. Eu não quero perdoar porque eu acho que eu não erro. Então vejam, o nosso compromisso com Jesus é estabelecer o perdão, porque se a outra pessoa erra, eu erro também. Pensemos nisso. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, Chico, por que nós devemos perdoar? E essa pergunta ele refez a Emmanuel e virou a questão 338 do livro O Consolador. Porque a pergunta feita a Emmanuel foi a seguinte: Emmanuel, por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel respondeu, porque nós também erramos 70 vezes 7. Então, olha a resposta que o benfeitor Emmanuel nos deu. O perdão é uma via de mão dupla. Quando nós pedimos perdão a Deus, esperando que Ele nos perdoe, o nosso compromisso é igualmente perdoar as outras pessoas. É isso que nós professamos na oração do Pai Nosso. Já perceberam? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Segundo compromisso, então, nosso, é o compromisso de perdoar. Porque Simão Pedro foi uma vez perguntar a Jesus,
Lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Há muitas pessoas que multiplicam 70 vezes 7 para saber o número de perdões que eu devo dar. Mas, para a frustração de quem assim age, isso não é uma conta de multiplicação. Eu não devo perdoar apenas 490 vezes, porque 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico. Igual nós temos várias expressões idiomáticas no português. E no hebraico, 70 vezes 7 quer dizer infinitas vezes. Então, todas as vezes que uma outra pessoa errar, eu devo perdoá-la, porque eu também erro infinitas vezes. E daí nós passamos a compreender que o perdão é terapêutico. O perdão me traz alegria, saúde, me traz paz. O perdão não é bom para outra pessoa, o perdão é bom para mim mesmo. Ah, Rafael, mas é tão difícil perdoar, porque eu não consigo esquecer o débito. Mas a proposta não é esquecer, porque quem esquece já pode estar com algum problema neuronal, talvez até visitado pelo primo alemão, o Alzheimer. A proposta do perdão é lembrar sem ressentimento. Porque se alguém me agride, eu vou lembrar. Porque se alguém me faz algo que eu não gosto, eu vou lembrar. Mas a proposta é lembrar sem ressentir. O que é ressentir? Sentir mais de uma vez. Ficar igual o boi quando come o capim. Já observaram? Ele bota o mato na boca e fica ruminando. Ruminando. Ressentir é isso. A gente fica com o sentimento ruminando, achando que vai fazer mal para outra pessoa. Faz mal para a gente. Então, perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar é lembrar a ofensa sem ressentimento. Muitas pessoas também dizem assim, eu não vou perdoar porque eu não quero dar uma carta de alforria para outra pessoa. Eu não quero tornar a outra pessoa correta, afinal de contas, ela errou. E o que eu digo para vocês é o seguinte, o perdão não é uma carta de alforria para outra pessoa. O perdão é uma carta de alforria para mim. Pensem nisso. Sou eu que me liberto. A outra pessoa que errou, ela vai arcar com as consequências dos seus atos. Porque existe uma lei criada por Deus, lei de causa e efeito. Aquilo que eu planto, eu colho. Ninguém corre das consequências dos seus atos. Então, se a outra pessoa errou, ela vai ter que ressarcir-se com a lei. Eu só não preciso cobrar. Então, pensemos nisso. Quando eu perdoo, eu não estou tornando a outra pessoa correta. Eu estou me fazendo livre. Mas vocês poderiam ainda insistir. Rafael, mas ainda é difícil. Existem alguns passos. Eu poderia trazer 3 passos para vocês. E o primeiro passo seria, se você não consegue perdoar, desculpe. Porque ninguém tem culpa de nada. O meu pai não tem culpa, a minha mãe não tem culpa, aquele que me agrediu não tem culpa. Como isso, Rafael? Tudo que vem para mim é para o meu crescimento. Toda pessoa que me agride, de uma certa forma, aquela agressão se fez necessária para que eu reparasse algo. Então, em verdade, aquela pessoa não tem culpa. Eu deveria até agradecê-la, porque testou a minha fidelidade a Jesus. Me propiciou que eu pudesse me libertar. Então, se eu não consigo perdoar, que eu desculpe a outra pessoa. Mas, se ainda está difícil desculpar, que eu passe para um segundo passo. O passo da empatia. E o que é empatia? Empatos. Patos quer dizer emoção. Para dentro. Entrar na emoção da outra pessoa. Entender por que ela agiu dessa forma. Por que ela tomou determinada atitude. E eu quero contar um caso pessoal. Eu tive durante toda a minha vida dificuldade de perdoar o meu pai. Porque eu julgava que o meu pai era um ébrio. E de fato era. 16 anos bebendo, rompeu com a minha mãe, estraçalhou o casamento, não conseguia manter a rigidez da nossa família, então eu não perdoo meu pai. Não perdoo porque nós estamos nessa condição precária financeira, família desestruturada, ele doente pelo próprio mau uso do livre-arbítrio dele. Até que eu resolvi fazer a curva da empatia, me coloquei no lugar dele e pensei, como foi o antes do meu pai? Infância pobre. Ele apanhava dos pais, ele não teve acesso aos estudos, ele não teve a formação religiosa que eu tive, mas ele teve a galhardia de casar-se com a minha mãe e propiciar que eu nascesse. Ele me deu tudo o que ele podia, a criação que ele me deu
foi a melhor. Então eu não posso cobrar o meu pai. Porque quando eu me coloco na situação dele, talvez eu fizesse ainda pior. Quando eu comecei a abraçar o meu pai e dizer, meu pai, eu te amo, do jeito que você é, porque eu também tenho as minhas dificuldades. Eu vou contar o que aconteceu disso. Ele entrou para os Alcoólicos Anônimos, já está lá há 16 anos e hoje nós somos grandes amigos. Parou de beber e eu o ajudo. Meu pai, que bom. Que bom não, meu filho. Você me ajudou. Eu falei, não, pai, nós nos ajudamos. Porque nós ambos, nós dois, temos as nossas dificuldades, mas juntos nós somos mais fortes. Primeiro passo, desculpar. Segundo passo, empatia. E o terceiro passo, libertar. Porque perdoar é libertar. Se eu quero me libertar da outra pessoa, se eu quero me libertar de um problema, se eu quero me libertar de uma ocorrência, eu preciso perdoar. Já viram o que ocorre numa reunião de desobsessão? Pessoas que foram agredidas há 800 anos atrás. Há 1000 anos atrás voltam com as roupas da época, dizendo assim, sabe, essa pessoa que você está vendo aí hoje, ela no ano 1065, e a gente pergunta para os espíritos, mas meu irmão, você está há mais de 1000 anos sofrendo, você não percebe que você está preso naquele acontecimento, você está preso naquele gravame quando já poderia estar livre e feliz? Então perdoar é tornar-se livre e feliz. Deixa a outra pessoa, deixa aquele que te agrediu, deixa aquela ocorrência que te impede de seguir em frente. E daí nós nos damos conta que se o primeiro compromisso com Jesus é amar indistintamente, o nosso segundo compromisso com Jesus é perdoar indistintamente, até chegar no nosso terceiro compromisso. Esse retirado de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando Jesus abre a sua boca e nos diz, buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Olha a proposta de Jesus, a proposta do desapego dos bens materiais. É desapego, gente, não é renúncia, porque é diferente. Renunciar é quando eu abdico dos bens materiais e vou viver como um eremita, como um ermitão. A proposta não é essa. O que Jesus nos diz é, buscai primeiro o reino dos céus. Buscai aquilo que é essencial. Entendei que vocês são espíritos imortais e que os bens materiais vocês não poderão levar quando desencarnarem. Então Jesus nos recomenda desapegar dos bens materiais. Porque quem se apega aos bens materiais perde o sentido da vida. Acaba sendo visitado pelas angústias, pelas depressões. Vamos fazer uma análise do atual quadro da sociedade? O que está acontecendo? Um pequeno vírus, invisível a olho humano. Graças a Deus nós estamos vencendo. Porque temos vacina, porque a ciência evoluiu, mas o que esse vírus proporcionou? A gente repensar os nossos passos, ressignificar a nossa existência. Porque quem coloca o seu tesouro nos bens materiais, as bolsas caíram. Muitas pessoas se desempregaram. Aquilo que a gente achava que era o mais importante, de uma hora para outra, não era mais. Por quê? Porque o que é material é transitório. O que é eterno, o que é imortal, é a nossa essência. É o espírito que nós somos. Me acompanhem nas minhas mãos. Onde está o nosso coração? No ter, naquilo que eu tenho, na minha casa, no meu carro, nas minhas roupas. Isso é importante. Eu preciso dessas coisas, mas eu não posso me prender nessas coisas. Ou o meu tesouro está naquilo que eu sou, no espírito que eu sou, nos amigos que eu faço, no bem que eu espalho, nas leituras que edificam o espírito imortal. Porque vejam, aquilo que eu tenho, eu não levo. Aquilo que eu sou, vai comigo onde quer que eu esteja. Então o que Jesus nos diz é, buscai primeiro o ser integral, o espírito imortal, e deixai numa condição apequenada, o ter. Porque o ter nós precisamos. Eu, por exemplo, preciso comprar leite para minha filha. Preciso pagar o colégio da minha filha. Mas eu não posso me prender naquilo que eu tenho. Porque aquilo que eu tenho, basta que eu receba o WhatsApp da desencarnação. Porque desencarnação, gente, hoje é assim. Não marca dia, não marca hora. Aliás, nunca marcou. Mas o fato é que a gente recebe um WhatsApp. E eu estou fazendo uma palestra aqui agora, posso daqui a 30 minutos já estar no plano espiritual. E devo ver isso com normalidade, porque eu não sou desse mundo. Eu sou do plano espiritual.
E me disse Jesus: buscai primeiro as coisas do Espírito, porque o resto ser-vos-á acrescentado. Terceiro compromisso nosso com Jesus, para que em Ponte Nova o cristianismo, o espiritismo, viva mais 100 anos, mais 1000 anos, desapegarmos das coisas, desapegarmos daquilo que é transitório. Porque nos diz Joana de Ângeles que quem se apega às coisas é igual o homem que tem sede e quer aplacar a sua sede tomando água do mar. O que acontece, gente? A água é salgada, ele bebe cada vez, tem mais sede. Já viram que isso é um círculo vicioso? A pessoa que ganha R$1.000, depois ela quer ganhar 10.000, ela quer ganhar 1 milhão, ela quer ganhar 1 trilhão e nunca está satisfeita. Por quê? Porque ela tem sede e quer dessedentar-se com a água do mar. Cada vez quer mais e nunca está plena. Porque o que nos plenifica é Jesus. Por isso, 100 anos com Jesus. Se os trabalhadores que vieram antes de nós tivessem buscado os aspectos materiais, hoje nós não estaríamos aqui. Mas como eles buscaram Jesus, Jesus nos trouxe até hoje. Nosso quarto compromisso com Jesus. E esse é um compromisso que eu olho todos os dias no espelho e me permito, Rafael, cuidado, porque aí você já caiu várias vezes. E eu não preciso fazer regressão a vidas passadas para saber que eu caí, que é o combate à hipocrisia. Porque muitos religiosos nos dias de hoje, inclusive nós, somos ou temos uma tendência à hipocrisia. E o que é hipocrisia? Quando a gente vai no Evangelho de Mateus, Jesus faz uma citação relembrando o profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. Quando Jesus vai falar com os fariseus, ele fala de uma forma forte, assertiva. Brancos por fora, caiados, cheio de podridão por dentro. Então, qual o nosso quarto compromisso com Jesus? Viver Jesus e não aparentar Jesus. Porque, meus amigos, é fácil eu abrir uma câmera aqui agora e falar bonito para vocês. Ganhar até curtidas no final. O difícil é eu viver tudo isso que eu estou falando. E quando eu falo de um jeito e vivo do outro, eu sou hipócrita. Porque a hipocrisia é isso, é a falsidade. É aquele que quer aparentar algo que ele não é. Então, a gente não precisa querer aparentar, a gente precisa viver. Que tenhamos, então, esse cuidado para, quando professarmos o espiritismo, quando professarmos o cristianismo, termos integridade das nossas atitudes. Deixarmos de querer os louros do mundo, que muitas vezes nos colocam na posição dos antigos religiosos. E olha que nós vimos desse carreiro, quando éramos os cruzados. E como agiam os cruzados? Eles queriam libertar uma terra santa, mas por onde passavam, eles matavam e salgavam o chão, para libertar um túmulo de Jesus que estava vazio. Em verdade, os cruzados eram hipócritas, porque eles escondiam a ânsia de dominação. Como agiam os inquisidores? Eles expoliavam os bens das pessoas em favor do patrimônio da igreja. E nos momentos em que as pessoas eram mortas, seja nos tribunais, seja nas fogueiras, ainda empunhavam o crucifixo de Jesus. Mas, em verdade, não era um combate à heresia, era uma busca pelo patrimônio dos hereges. Veja como muitos religiosos, ainda no mundo, hoje agem. Estão à cata do dízimo, à cata da projeção social, à cata de serem reconhecidos e, muitas vezes, à cata até de uma projeção política. Viver Jesus é entregar-se a Jesus. É ser cada dia melhor que no dia de ontem, para que nós possamos agasalhar o Mestre no nosso coração e viver em simplicidade, como viveu Francisco de Assis, como vive Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, viveu Madre Teresa de Calcutá, como viveu o irmão Dulce. A gente não precisa ter a projeção dessas pessoas, mas a gente pode, na nossa intimidade, ser coerente. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Porque uma vez, Divaldo contou uma coisa que eu nunca me esqueci. Porque quando ele era mais novo, ele costumava dizer que as pessoas faziam muitas críticas a ele. Ao jeito de falar, a forma como ele vivia, e ele se empenhava por
fazer palestras, por vender livros, e um dia ele chegou acabrunhado na Mansão do Caminho. E Joana de Ângeles foi até ele: o que se passa, meu filho? Bom, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu faço as mais variadas palestras, eu psicografo livros, mas as pessoas não me entendem. E Joana disse: não se preocupe com as pessoas. Viva Jesus na sua inteireza, na sua integralidade, porque as pessoas não vão ouvir o que você fala, mas vão ver o que você faz. Ele, então, junto com Nilson de Souza Pereira, abriu na Bahia a Mansão do Caminho. 15 de agosto de 1952, uma obra social que hoje atende mais de 3.000 pessoas por dia. Pessoas que chegam miseráveis do corpo e do espírito, porque o compromisso com Jesus é um compromisso do serviço, não o compromisso de nos engalanarmos mais uma vez como os religiosos que são conhecidos e são postos no altar do destaque. Então, meus amigos espíritas, e quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim mesmo: o orador não é uma pessoa especial. O médium não é uma pessoa especial. O dirigente não é uma pessoa especial. Todos nós somos trabalhadores. Todos nós somos irmãos. Todos nós viemos de um passado difícil para viver o presente com alegria, nos abraçando e dando o nosso máximo, porque a estrela é uma só, Jesus de Nazaré. Quarto compromisso nosso: combate à hipocrisia. Quinto compromisso nosso: o compromisso de serviço. E eu gosto sempre de me lembrar de Jesus lavando os pés de Simão Pedro, naquela que ficou conhecida como a última grande ceia, porque Jesus, para demonstrar a sua humildade e o seu serviço, ele começa a lavar o pé de todos os apóstolos. Quando chega em Simão Pedro, Simão, que era impetuoso: não, o Filho de Deus vai lavar os meus pés. E Jesus: olha, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Então Simão redargue: então, mestre, não lave apenas os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. Olha a forma como Simão Pedro relacionava-se com Jesus. O fato é que Jesus disse a Simão Pedro: tu me chamais mestre, e eu sou. E não pense que eu vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Então, quando pensarmos no que o evangelho de Jesus representa, evangelho é uma palavra que vem do grego, evangelion, a boa nova, a boa mensagem. Algo que Deus mandou até nós por intermédio de Jesus, o tipo mais perfeito que nos serve de modelo e guia: servir, serviço, trabalhar no bem, porque a messe ainda é grande e os trabalhadores são poucos. E registrando com perfeição essa proposta do serviço, o insigne Allan Kardec, sob a batuta dos bons espíritos que trazem Jesus de volta, ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, a proposta: fora da caridade não há salvação. Fora do amor em movimento não há salvação. Fora da solidariedade não há salvação. Para que nós não nos perdêssemos do rumo da sublime estrela, que é Jesus. Que nós então possamos nos perguntar: como o movimento espírita de Ponte Nova chegou até hoje? Pelo trabalho dos pioneiros, pelo trabalho de homens e mulheres anônimas, que deram suas vidas pelos enfermos que chegaram na casa espírita, pelos mais variados obsidiados. Foram as mais variadas mulheres que costuravam os enxovaizinhos, os homens que saíam junto com os jovens pela rua, dando as cestas básicas, aqueles que iam, sem pretensão, falar de Jesus nos lugares simples, porque com o serviço nós vamos chegando a Jesus e pelo serviço nós vamos alongando as nossas propostas com Jesus. Daí, se nós queremos um futuro de paz, um futuro do mundo de regeneração, do mundo em regeneração, a melhor proposta é ser cada vez mais caridoso, sair da redoma do nosso umbigo, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e perguntar para Jesus: o que queres que eu faça? Sair da dimensão Saulo, que em hebraico quer dizer orgulhoso, e entrar na dimensão Paulo, que em latim quer dizer pequeno. E Jesus, por certo, nos responderá: entra na cidade. Não é mais a cidade de Damasco, mas a cidade da nossa interioridade, para que nós possamos vasculhar as nossas potencialidades e dar a Jesus o que é possível que nós demos. Nem todos serão oradores, nem todos serão médiuns,
Terão aqueles que varrerão a casa espírita. Tem tarefa mais nobre que essa? Terão aqueles que distribuirão mensagens. Tem tarefa mais nobre que essa? Terão aqueles que distribuirão sorrisos. Tem tarefa mais nobre que essa? Não existe tarefa maior do que a outra. Todas as tarefas são grandiosas, porque Jesus e Deus não vê o tamanho, mas vê a nossa intenção. Vê aquilo que nos move o coração. Mas as tarefas não estão apenas dentro da casa espírita, porque o compromisso de servir, como nos ensinou Jesus, é o compromisso dentro do lar. Como o melhor pai, como o melhor esposo, como o melhor membro do meu condomínio. Gente, porque condomínio é briga, é briga, é briga. Então, se eu quero estar com Jesus, eu vou ser aquele que vou dialogar, que vou escutar mais as pessoas e vou ser a voz do equilíbrio. Porque o mundo já está cheio de profetas do Apocalipse. Me perdoem a expressão. O que são profetas do Apocalipse? São pessoas que só fazem previsões pessimistas. Pessoas que só dizem coisas ruins das outras pessoas. Servir com Jesus é ser o sal da terra, a luz do mundo. Trazer a proposta do otimismo, trazer a parte que ressalta de positivo nas outras pessoas. Deixar de ser, vocês se lembram da hiena Hard? Do desenho do Zé Colmé e do Catatal. Ela andava com a cabecinha baixa. Ó vida, ó céu, ó azar. O cristão não é assim. O cristão não traz aquela nuvem que Hard trazia na sua cabeça com raios e trovoadas. O cristão traz o sorriso, traz a esperança, traz o senho alegre, porque ele sabe, os problemas que nós estamos passando é para o meu crescimento. Os tumultos pelos quais a Terra está passando é porque ela está migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. O cristão confia, não apenas acredita. E qual a diferença? Quem confia tem certeza, quem acredita será, porque Tomé só acreditou quando ele tocou. Nós não precisamos ver Jesus, porque nós sabemos que ele está conosco. Nós não precisamos tangenciar os benfeitores da imortalidade, da espiritualidade, porque nós sabemos que ele está conosco. E há um que não nos deixa. A gente até tenta afastá-lo de nós. Ele responde pelo nome de anjo de guarda, mas ele está do nosso lado para que nós sigamos em frente, servindo Jesus. Esses são dias em que muitas pessoas se entregam ao comodismo dentro de suas casas. Quero me envolver com trabalho no bem, não. Eu quero é resguardar a minha família. Mensagem que eu deixo para vocês. A nossa família é a família universal. Quando Bezerra de Menezes foi convidado por Celina, a serva de Maria, a ir para um plano melhor, um plano já regenerado, ele respondeu: mas e a minha família terrena? Enquanto houver uma única lágrima, enquanto houver um único sofrimento, é com os meus familiares que eu quero estar. É em Ponte Nova que eu quero estar. Então, que nós possamos pensar onde eu posso servir, onde eu posso ser útil. Eu posso ajudar a fazer uma sopa, eu posso ajudar no enxoval, eu posso ajudar onde? Dentro da minha casa, na minha sociedade, que seja trazendo a visão do otimismo, que seja trazendo ideias positivas, falando coisas boas, porque nós precisamos de gente para colocar coisas boas nas redes sociais, porque chega de tanta fake news, porque chega de tanta coisa que não é verdadeira e que abala reputações de outras pessoas. O cristão é aquele que eleva. É aquele que sabe dizer sim, sim, não, não. Mas diz sim para o bem e não para aquilo que é negativo. Fechamos então uma mão de compromissos com Jesus. O compromisso de amar sempre. Amar sem perguntar até quando. Amar sem querer saber se votou na esquerda ou na direita. Se é protestante, católico ou ateu. Amar. Respeitar, desenvolver a tolerância. O nosso segundo compromisso, o compromisso de perdoar. Mas esse débito, vá fazer, ou deixe que algum espírito relembre o seu passado, que vocês vão perceber, que nós vamos perceber que aquilo que eu estou perdoando hoje, eu já fui perdoado de algo ainda maior. Nosso terceiro compromisso, nos desapegar das coisas, porque aquilo que é importante é o que vem do alto. Nosso quarto compromisso, renunciar em nós à hipocrisia, porque eu não preciso parecer aquilo que eu não sou. Eu vou de pouco em pouco fazendo aquilo que está ao meu alcance, porque quando eu ajo no bem,
Jesus reverbera através dos meus atos. E o quinto compromisso, que eu não me perca dos caminhos da caridade, porque esta é a virtude que, em verdade, me liga a Jesus. E a gente pode, como uma proposta de alguém que viveu tudo isso, relembrar Albert Schweitzer. Eu gosto muito de Albert Schweitzer, alemão, igual Fritz, o Dr. Fritz, que é o patrono da Casa Espírita que hoje nos convida. Nascido na Alsácia, que já foi território alemão, que já foi território francês. Bom, hoje é território francês. E ele, um homem com múltiplas possibilidades, porque era músico, era teólogo, era professor, ele tocava pelo mundo afora como ninguém as composições de Johann Sebastian Bach. Mas com 30 anos ele fez um exercício de autoconhecimento e perguntou-se, será que eu estou no mundo servindo a Deus ou a Mamon? Será que eu tenho dado a Jesus tudo o que é possível que eu dê? Porque vejam, eu tenho muito dinheiro. Eu posso ter a melhor casa, o melhor carro. Eu até falo de Jesus porque sou teólogo, mas eu percebo que eu não estou vivendo Jesus. Ele resolveu, com 30 anos de idade, fazer medicina. Gente, na época de Albert Schweitzer, 30 anos já era meia-idade, quase indo para uma idade mais velha. Fazer medicina com 30 anos, as outras pessoas, você tá louco. Você já é formado, você já é professor. Para que você vai fazer isso? Ele tinha um sonho, tornar-se médico e ir para a África, cuidar dos filhos de Jesus que tinham as mais variadas necessidades. E ele fez os 6 anos de medicina. E depois resolveu entrar em uma das missões francesas que iam para o Gabão, a cidade de Lambaréné, e a esposa dele foi junto. Dona Hélène Breslau. E lá na África ele começou a cuidar do seu irmão negro africano, que tinha doenças tropicais, que tinha a lepra e não tinha acesso a nenhum serviço de saúde. E foi com seu irmão africano que ele descobriu o porquê estava no mundo, o sentido da sua vida e o que Jesus esperava dele. Ele permaneceu mais de 50 anos na África. Foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Nos deixou os mais variados livros, vindo a desencarnar quase como um africano em 1965. E uma das frases do seu livro, de um dos livros mais famosos, eu quero deixar para a nossa reflexão final. Porque ele nos diz assim, os anos podem enrugar a pele, mas renunciar ao entusiasmo de Jesus, de trabalhar pelo Mestre, faz enrugar a alma. A mensagem que eu quero deixar para vocês, então, em comemoração aos 100 anos do Espiritismo em Ponte Nova, e para que nós possamos mirar mais 100 anos doravante, daqui para frente, é que nós nunca renunciemos ao entusiasmo com Jesus. Que nós nunca nos cansemos de trabalhar. Não precisamos fazer o que fez Albert Schweitzer, sair do Brasil para ir para a África, porque as necessidades estão hoje aqui no Brasil, estão dentro do nosso próprio lar, estão na nossa própria casa espírita, estão ao nosso redor. Basta que a gente desperte, como nos diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aos seus olhos, porque em verdade o trabalho sempre esteve ali. Que nós não renunciemos ao entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra grega, que quando buscamos a etimologia, em dentro, Theos, entusiasmo, Deus, ou seja, entusiasmo é carregar Deus dentro da gente. Porque quando carregamos Deus dentro da gente, nós sentimos a presença de Jesus, que nos convida a amar mais, a perdoar sempre, a renunciar ao canto das sereias das coisas materiais, a fugir da hipocrisia e a servir sem perguntar até quando. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu agradeço a todos aqueles que eu estou vendo as mensagens aqui do lado, a todos aqueles que vão ver esse vídeo a posteriori, e termino da forma como nós começamos, porque não são 100 dias, não são 100 horas, são 100 anos. E nós só fazemos 100 anos de uma proposta com o Cristo, é porque durante esses 100 anos ele esteve conosco. E ele ainda permanece com cada um de vocês, com cada um dos seus familiares. Nós podemos, às vezes, não percebê-lo. É porque nesses momentos, como uma oração que eu aprendi quando eu ainda era católico, pegadas na areia, Jesus está carregando no colo a cada um de nós. Então vem, Jesus, divino amigo.
vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. É o que eu desejo para todos vocês, que sejam felizes, tenham muita paz e estejam sempre com Jesus. Um grande beijo e até uma próxima. Tchau, tchau. Meu irmão, que palestra maravilhosa. Nós te agradecemos muito por todos esses ensinamentos que você nos trouxe na noite de hoje. Fica aí para a gente um material riquíssimo para a nossa reflexão durante toda a nossa vida. Muito obrigada, muita gratidão por tudo que você nos trouxe na noite de hoje. Então, meus irmãos, nós vamos agradecer a presença e a participação de todos nessa noite de comemorações. E gratidão especial ao palestrante, nosso irmão Rafael Siqueira. Que Jesus ilumine a sua caminhada, Rafael, hoje e sempre. Vibramos então, meus irmãos, os nossos corações com muita gratidão por todo o aprendizado recebido nesta noite. Convidamos a todos para nos acompanhar na nossa prece de encerramento. Jesus amado, Mestre querido, Maria Santíssima, nossa Mãe de puro e santo amor, Deus, nosso Pai Criador, os nossos corações estão em festa por tudo que nos proporcionaram na noite de hoje, por todos os momentos de aprendizado, por essas palavras, por esses ensinamentos que certamente calarão fundo em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, com o seu auxílio, com o seu amparo, nos transformarmos em criaturas melhores a cada dia. Nos auxilia, Senhor, nos dê forças para continuarmos a nossa luta. Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Então, meus irmãos, agradecidos que estamos, nós convidamos a todos para nos acompanhar amanhã, no mesmo horário, onde nós teremos a palestra do nosso irmão Célio Allan Kardec, com o tema História de Trabalho no Bem. Que estejamos todos amanhã nesse desejo de aprendermos mais e de nos transformarmos em criaturas melhores. Contamos com a presença de todos. Nosso muito obrigada, que tenhamos todos uma excelente noite e um feliz amanhecer. Que assim seja. Semeador saiu a semear e lançou as sementes, uma aqui e outra lá. Ao semear, as sementes foram ao chão, no caminho entre pedras, sob sol e espinhos. Mas nem tudo está perdido, não. O plantio está em suas mãos. Então seja a terra fértil, a semente do amor germinar. No coração a semente, que frutos dará, que frutos
saiu a semear e lançou as sementes, uma aqui e outra lá. Ao semear, sementes foram ao chão, no caminho entre pedras, sob sol e espinhos. Mas nem tudo está perdido, não. O plantio está em suas mãos. Então seja terra fértil pra semente do amor germinar. No coração a semente que frutos dará, que frutos dará. No coração a semente que frutos dará, que frutos dará. Verás brotar, irás colher frutos de um novo amanhecer. É só você querer.